Fala pessoal, Cletos da Verde Equipamentos. Nesse vídeo aí a gente vai usar essa casa como referência para mostrar aí o passo a passo da construção utilizando o tijolo ecológico. Bom, a gente não vai conseguir mostrar tudo por causa do tempo, mas vai ter bastante detalhes aí interessantes. Coisas importantes que inclusive acabam passando despercebidos aí por alguns profissionais que são da área. Ó, a gente pode começar aqui por essa planta. É um croquis, na realidade, é uma casa de um cliente. Ele mandou esse croquis para a gente. Os nossos arquitetos, a gente tem uma equipe com 2 arquitetos que fizeram a adequação, tá? Então eles fizeram essa planta aqui, que seria uma planta para construir do modo tradicional. E a partir disso, qualquer planta que foi feita para construir do modo tradicional, ao se construir com tijolo ecológico, ela tem que ser modulada. O que seria isso? A gente adequar as medidas da planta para as medidas do tijolo. Tá? No caso aqui seria o tijolo 12,5 por 25, então ela foi modulada. Veja que a gente consegue olhar tijolo por tijolo, é muito fácil de entender esse tipo de planta. Detalhe importante, que às vezes muita gente erra aí. Nos cantos, nunca se utiliza meio tijolo. Nunca se utiliza meio tijolo nos cantos, ó. Nunca. Aonde que vai o meio tijolo? Nos encontros de parede, aqui, ó, e nas portas e janelas. Mais à frente no vídeo a gente vai ver isso daí. Então a planta está modulada, né? A gente vê tijolinho por tijolinho, essa é a primeira fiada. E vamos lá, vamos prosseguir com o vídeo. Então, uma casa com 2 dormitórios, uma suíte, área de luz, serviço, circulação, banheiro, cozinha, sala de jantar e sala de estar. Ó, interessante. A gente tem que começar o assentamento dos tijolos pelos extremos, tá? Sempre pelos extremos, tá? Aqui, ó. Então a gente começa assentando esses tijolos pelos extremos. E vamos lá, vamos dar continuidade no vídeo. O assentamento da primeira fiada, a gente utiliza a argamassa tradicional, nível, prumo, método tradicional. A primeira fiada ela tem que ser muito bem executada, porque ela vai ser determinante no restante da alvenaria. Então ela tem que ser alinhadíssima. Qualquer bom profissional consegue executar isso bem. Qualquer pessoa que está estudando e que entende alguma coisa de prumo, nível, também consegue desenvolver. Realizada a primeira fiada, vamos lá. Voltamos aqui para a planta, que é uma modulação, mas já apontando as portas. Então, todas essas marcações de vermelho aqui aonde serão as portas. Então a gente volta lá onde a gente fez a primeira fiada, a gente vai retirar esses tijolos aonde serão as portas, né? Vamos lá. Aí em amarelo, né, a gente vai retirar esses tijolos. Aqui interessante, aqui é a planta, a sugestão da distribuição do grauteamento dos pilares. Como se trata de uma casa térrea, marcar aqui, ó, vamos lá, nos cantos, né? Sempre 3 ferros, tá? Tá vendo aqui, ó, nos cantos, 3 ferros, aqui, ó. Sempre 3 ferros nos cantos. E a distância entre ferros, né? Entre os grautes, 1 metro. 1 metro, tá? Você vai ver que a distância aqui entre os ferros é 1 metro. Então, para casa térrea, a gente usa essa distribuição. Então, aqui a gente consegue visualizar todo o grauteamento da casa, é bem visível, bem fácil. Vamos lá, voltar para o vídeo. Aí destacando a questão dos 3 ferros nos cantos. E a distância de 1 metro entre ferros quando se tratar de casa térrea. É claro que é bom considerar a questão de se consultar um responsável técnico aí para ter um acompanhamento bacana. Aí destacando os grautes em amarelo, seriam os pilares da casa aí, né?
Bom, de posse da planta com a posição dos groutes, basta ir fazendo as marcações e furando com 10 centímetros de profundidade para se criar os arranques. Então a gente fura com um martelete aí 10 centímetros de profundidade e aí a gente vai criar os nossos arranques aí com ferro. E outro detalhe, qual que é a bitola de ferro utilizada? Tem gente que utiliza um quarto, tem gente que utiliza 5,16. É bom consultar um responsável técnico, tá bom? 6 milímetros e 8 milímetros. É bom consultar um responsável técnico. Perceba aí a distribuição dos ferros. Aqui acho que fica nítido, vendo a distância de 1 metro entre ferros. Aí a gente passa a assentar. Como que eu posso fazer o assentamento? Se for numa boa máquina, o tijolo está bem regular, que é o caso das nossas máquinas aí da Verde Equipamentos, ele pode ser feito com junta seca, né? A partir, sei lá, da quarta, quinta fiada, você pode utilizar argamassa AC1, né? Filetezinho de 3 milímetros, que é tranquilo. Eu particularmente não gosto de cola branca, é muito caro, você não consegue ter uma área de contato muito perfeita entre os tijolos, né? Então junta seca ou usa a argamassa AC1, é o cimento cola, tá? Filetezinho 3 milímetros. No nosso caso aqui a gente consegue assentar com junta seca tranquilo. Mostrando assentamento, detalhe importante, aqui é uma porta, então aqui é uma porta, né? E aqui a gente vê a aplicação do meio tijolo. O meio tijolo, como lá no início, é utilizado em encontros de paredes e em portas e janelas. Entra meio tijolo aí, ó, tá vendo? Meio tijolo de novo, tá? Encontros de portas e janelas, meio tijolo. Aí a gente já tá meia altura, meio metro. Pessoal, legal sempre estar verificando, não é porque o tijolo é regular, que inclusive foi fabricado por uma máquina da Verde Equipamentos, não é dispensável a questão da utilização de prumo em nível, tá? Então tem que ter uma regularidade de conferência de prumo ao se executar a parede. Aqui destacando a questão dos ferros nos extremos, os 3 ferros nos extremos. Aqui interessante, ó, encontro de parede aqui, ó, que vai amarrar essas paredes aqui, ó, essas paredes internas, né? Vai ser um grampeamento que a gente vai mostrar logo à frente, tá? Essa aqui mesma coisa, então tem um grampeamento exatamente aqui, tá? Aqui também, ó, vamos pegar outra situação de grampeamento. Aqui também tem um grampeamento. Tá? A gente vai mostrar logo à frente aí. Questão do grampeamento. Esse grampeamento deve ser feito a cada meio metro. E a cada meio metro, o preenchimento dos groutes. Molhar antes, tá? de virar o concreto, aí, o grout. O traço seria 2 de areia, 1 de cimento e 1 de pedrisco. Meio metro, cada meio metro, preenchimento dos groutes. Legal aqui, ó, aquilo que eu falei. Essa parede, em tese, ela tá solta. Então a gente vai entrar com um grampo exatamente aqui para ela amarrar nessa parede aqui, toda a parede perpendicular aqui, ela vai entrar com um grampo para fazer essa amarração, para dar essa sustentação para essa parede aqui, ó. Vamos lá. Vai entrar um grampo aí, a cada meio metro, grout, né, o concreto. Cada meio metro, grampo e concreto. Bom, aí a gente chegou a mais ou menos 13 fiados,
mais ou menos 1 metro, 0,9 metros. Vamos para a fiada da canaleta. Em todo o perímetro da casa tem que ter essa fiada da canaleta. Então aqui a gente tem agora a modulação apontando as janelas. Por que está apontando as janelas aí? Por causa das contravergas, que seriam... A gente vai ter a cinta ao longo de todo o perímetro da construção, inclusive abaixo das janelas, que seria a contraverga, que serve justamente para distribuir as cargas e as tensões quando a gente tem vãos, tá? Aí em destaque as contravergas, grampeamento, os dois ferros. Geralmente o pessoal usa aqui 4,7 milímetros e 6 milímetros. Aí depende também do teu responsável técnico. Em todo o perímetro da casa utiliza-se esses dois ferros aí, ó. Em todo o perímetro. Um destaque aí, mostrando que os dois ferros têm que estar posicionados em todo o perímetro. Os copinhos, tem gente que utiliza alguns outros mecanismos para manter os furos aí para a posterior passagem de hidráulica, elétrica, enfim. Perceba aqui que, por exemplo, os copinhos, eles não foram aqui nas contravergas aqui, ó, tá vendo? Onde vai ter janela. Aqui tem a janela também, ó. Aqui também tem outra janela. A gente não colocou os copinhos. Mais à frente vocês vão ver o porquê. É o preenchimento do grout, a visão 2D. Aqui eu já tenho meio metro preenchido. Vou complementar. Já preenchendo mais meio metro. E a canaleta. Destacando novamente a questão das contravergas. Aqui, ó, contraverga. Não precisa colocar o copinho, porque ali vai a janela. Pode colocar resto de saco de cimento. Não tem problema nenhum. E aí a gente passa o preenchimento também com grout. Então vamos lá, retira-se os copinhos aí depois da concretagem da primeira fiada. A gente vai ilustrar agora é o seguinte, não seria o momento, tá? Porque ainda está relativamente baixa a parede, tem 1 metro, tá? Mas a gente já está ilustrando, a gente faz um transpasse de 200 milímetros. Essa é uma casa com pé direito 3 metros, então tem 1,80 m o ferro a partir do primeiro setor e mais 1,80 m a partir do segundo setor com um transpasse de 200 milímetros. Amarração do transpasse. É 1,80 devido à altura do pé direito, 3,3, e vamos assentar aí os tijolos acima da canaleta, que aí é necessário esse filete. A gente usa argamassa C1, tá? Um filetezinho aí de 3 a 5 milímetros para regularização, linha, prumo, para tudo ficar em ordem. Perceba que a contraverga
que já faz parte de toda a amarração aí dessa primeira cinta. A questão, eu acho que vocês estão vendo no vídeo aí, a canaleta, ela tá bem em destaque aí, tá? Não é, isso a gente fez mais para destacar para vocês, mas é claro, for se construir, ela não é para ficar em evidência dessa forma. A visão geral aí da planta. É bem nítido aí as contravergas, as aberturas aí para janelas. Agora a escora para a segunda fiada de canaleta, que é logo acima das portas e janelas. Então aqui a gente definitivamente tem uma amarração completa da obra. A gente vê que está toda amarrada aqui. Então tem essa segunda fiada de canaleta que é sobre as portas e janelas. É o mesmo processo, os grampeamentos, os dois ferros. Ferro, o perímetro todo, que aí para de fato a gente ter essa amarração. Dois ferros aí de 4,7 ou 6 milímetros, depende do responsável técnico. Interessante agora que na verga, a verga é a parte superior aqui da abertura, né? Portas e janelas, a gente cria um reforço aqui com uma segunda linha de canaleta. A gente cria esse reforço aqui. Esse reforço ele também tem que ser considerado pelo responsável técnico de vocês, porque ele tá atrelado à dimensão da abertura da janela ou da porta que seja. Então isso aqui é bom submeter a um responsável técnico também, para ver se tem necessidade de ter um reforço, dois, ou apenas uma canaleta, enfim. É uma visão 2D, a gente preenchendo o reforço, a verga, né? Completando aí o grout, né? Que já foi preenchido a cada meio metro. E a gente retira os copinhos, óbvio, e volta ao assentamento dos tijolos. A visão geral já é praticamente quase concluída. Bom, aqui a visão 2D, tá? Ela já na última canaleta aí, são 3 fiadas de canaleta, uma sobre as portas e janelas e a última que seria antes da laje ou do telhado. Os copinhos aí sempre para manter as aberturas, né? Para a questão da elétrica, da hidráulica, entre outras coisas, né? Preenchimento do grout. Aí a casa já no ponto para colocar laje. Olha que legal aí. O bacana do tijolo ecológico é essa amarração estrutural. Veja como fica tudo interligado. E a carga ela fica muito bem distribuída ao longo da fundação da casa. Só para vocês verem como é que fica. E na realidade, pessoal, é isso que dá sustentação para a casa, tá? Muita gente imagina que é o tijolo colabora, lógico, tá? Mas o que dá sustentação de fato são esses grauteamentos, essas amarrações aí. Corta-se o tijolo no meio para o respaldo da viga para a laje. Isso daí, exatamente para quem não... Poderia ser feito tampar com madeira também, depois a rebocaria faria uma faixa, mas quem quer a casa completamente com o aspecto do tijolo à vista é só fazer esse respaldo para a viga aí da laje. 2 piadas,
Aí a gente entra com a laje. Trocar a laje, aí tem a questão da parte elétrica, a gente vai distribuir conduíte e tal, né? Utiliza serra para abrir os furos. Vai entrar uma imagem ilustrando a distribuição da parte elétrica. Não, a gente não vai entrar em detalhe aqui porque o tempo é curto, tá? Mas aí dá para dar uma visão geral para vocês. Hidráulica também, legal, fica tudo embutido. Ó. A hidráulica da casa aí, tudo embutido, sem quebra-quebra, sem desperdício. Ah, mas como é que eu faço se tiver algum problema na hidráulica? A gente sabe que quando é bem feita a hidráulica é difícil dar problema, mas se tiver algum problema, é possível reparar, tem as técnicas aí para se cortar o tijolo e montar a capa sem atrapalhar a estética. É bem tranquilo. E também no caso do reparo, que é uma excepcionalidade, é muito mais fácil do que numa alvenaria tradicional, não tem nem comparação. Bom, aqui a gente vai concretar a laje. Esse ferro acabou de ser dobrado aqui, são as sobras dos que passaram. A gente dobra para dentro para depois vir com o concreto aí. Dobras, atenção, dobras, por exemplo, aquele ali a gente era para ilustrar os ferros que estavam aqui no meio aqui, tinham vários, tá? Por que continua esses daqui? Porque a gente vai fazer um respaldo aí, a parede pro telhado, tá? Então, vamos lá. A gente continua aí levantando para a paredinha aí pro telhado. Repare, ó, que a casa foi bem ilustrada, eu gosto de destacar, que como ela fica bem amarrada. Ela tem uma cinta aqui, que é a cinta antes da laje do telhado, outra cinta aqui em todo o perímetro da casa, que é sobre as janelas e as portas, e outra aqui antes das janelas também em todo o perímetro. É uma visão da casa em cima do telhado, já com os móveis e tal. Uma casa de 2 quartos, o terceiro quarto é uma suíte, a sala conjugada, né? Ela tem uma área de luz. E, ó, interessante, é num terreno bem pequeno, tá? 10 por 20. A casa é um terreno 10 por 20. Ela concluída aí, parte interna dela. Ó, legal, se você por acaso não gosta do tijolo, esse aspecto dele à vista, dá para dar cor. Vai entrar um take aí, a gente mostrando que ele pode ser pintado também pode ser passado gesso, enfim, cerâmica diretamente sobre o tijolo. Então aqui a gente pega um take, ó, se quiser dar cor, muda completamente o aspecto da casa para quem não gosta dessa cor natural do tijolo. É isso aí, pessoal, o vídeo está se encerrando. Inscreva-se aí no canal. Se vocês quiserem mais algum modelo de casa, coisa do tipo, mandem aí nos comentários. Se tiverem dúvidas aí, coloca no comentário aí. E que a gente vai construindo mais coisas aí para vocês verem, tentando esclarecer as dúvidas aí o máximo que puder, tá? Inscreve-se aí no canal para mais vídeos aí como esse.